Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao culto desta noite, entoando o hino número 306, o caminho da cruz. 306, do cantor cristão, o caminho da cruz. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesta hora, agradecer a Deus, glorificar a Deus por estarmos na casa dele. Mais uma quarta-feira, em mais um culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero em o santo nome de Jesus Cristo te agradecer por tua imensa bondade, graça e misericórdia, e pedir ao Senhor, o Senhor que é Deus, que é poderoso, que é santo, que é eterno, que é glorioso, que é Deus de amor, de graça infinita, e que ouve as nossas orações, e que nos auxilia, e que nos ampara, e que nos protege, e que nos sustenta, e que perdoa os nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo, quando nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, e são lançados pelo próprio Senhor nas profundezas do mar. Nós te agradecemos, ó Deus, o nosso coração é cheio de gratidão para com o Senhor, porque nós sabemos da nossa limitação, da nossa imperfeição, da nossa pequenez, da nossa fraqueza, da nossa condição humana e pecaminosa. Sabemos que fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, comprados pelo sangue de Jesus Cristo, e que recebemos salvação e vida eterna do Senhor. Mas, Senhor Deus, nós ainda vivemos neste mundo tenebroso, e neste mundo tenebroso, Senhor Deus, ainda nós passamos por tribulações, por lutas, por tentações, e às vezes pecamos contra o Senhor e fazemos aquilo que é mal contra os teus olhos. Mas nós não temos prazer no pecado, nosso prazer é na lei do Senhor, e o Senhor sabe que dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, está o prazer de meditar na tua lei de dia e de noite. O nosso pensamento, ó Deus, sempre está voltado para o Senhor,
e para as coisas do Senhor. A nossa vida está nas tuas mãos, o nosso ministério, a nossa família, a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa pátria, o mundo está nas mãos do Senhor. Então nós agradecemos ao Senhor. Senhor Deus, foi um ano de dificuldade, foi um ano de luta, mas também foi um ano de vitória. Nós conquistamos muitas coisas neste ano de 2021, porque o Senhor esteve em o nosso auxílio, em o nosso socorro, em o nosso favor e nos abençoou tremendamente. Eu quero agradecer ao Senhor, dizer ao Senhor muito obrigado, Deus. Louvado seja o teu nome. O Senhor que começou uma obra em cada vida, eu tenho certeza de que completará, porque o Senhor Deus não deixa nada pela metade. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor agora, em nome de Jesus, revestimento do teu poder na pessoa do Espírito Santo, para todos aqueles que pertencem ao Senhor, que amam ao Senhor, servem ao Senhor, testemunham do Senhor e proclamam o teu evangelho. Guarda o teu povo debaixo das tuas asas, no esconderijo do Senhor. Eu te louvo e exalto no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, nós vamos estar cantando o hino 322 do cantor cristão. Quando a nossa fé oscila, Cristo valerá. É muito tremendo e muito especial termos um Senhor, um Salvador que é por nós. Oscilando minha fé, oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sem me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer, nem serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, sem me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me otorgou, sem me valerá. Ele valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, sem me valerá. Ok, os irmãos podem se assentar. Amados de Jesus Cristo, como é sabido de todos vós, estamos nós aqui estudando a palavra de Deus. Queiram me desculpar os amigos ouvintes que são acostumados a ouvir filosofia e outras coisas pregadas nos últimos dias. Temos um chamado de Deus para pregarmos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz: seca-se a erva, murcham-se as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Assim como o nosso Deus não muda a sua palavra. Billy Graham disse
em uma das suas mensagens que a Bíblia é mais atual do que o jornal que saiu pela manhã e que vai sair amanhã pela manhã. Não tem necessidade alguma de mudar o que está escrito, ainda que 2 ou 3 versículos ou um versículo contrarie e muito a ação humana, e que para ter mais adeptos queiram eliminar da palavra de Deus, é necessário irmos no último versículo da palavra de Deus, que diz: aquele que acrescentar e aquele que tirar, as pragas deste livro está sobre ele. Então, nós não queremos praga, nós queremos a bênção de Deus, nós queremos a paz de Deus, ainda que não tenha atrativos neste mundo pós-moderno que nós vivemos, nesse terceiro milênio, onde a ciência avançou por demais. Ainda que o nosso templo não se encha e não tenhamos multidões, continuaremos a pregar o evangelho do reino, a Bíblia Sagrada, ainda que custe a nossa própria existência, ainda que venhamos a sofrer por causa disso, porque importa pregarmos a palavra de Deus, que é palavra viva, eficaz, é mais cortante do que espada de 2 gumes, ela é o martelo que esmiuça a penha, e a palavra é o próprio Cristo. Essa questão de velha aliança, nova aliança, aquilo que era lá no passado, não vale mais para esse tempo. Olha, Deus é imutável e a sua palavra é imutável. Nós estamos debaixo da autoridade da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Então nós estamos estudando a Bíblia aqui já há algum tempo, neste ministério que exerço aqui há 23 anos e meio, indo aos 24 anos, se Deus permitir. O tempo que aqui estou, não uso como coach para a atração de ninguém. O que liberta é a palavra, o que salva é a palavra, o que santifica é a palavra. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Está escrito assim em João capítulo 17, dos versículos 6 ao versículo 8, de 6 a 8, de João capítulo 17, onde estamos estudando o momento da redenção do homem e vendo a oração tríplice de Jesus Cristo. Leiamos: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Olha a importância da palavra. 119, 11 dos Salmos: escondi a tua palavra no meu coração. Então, é a palavra de Deus. Deus escolheu do mundo, mas eles guardaram a tua palavra. Agora, já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de mim, e crerão que tu me enviaste. Vamos orar de novo? Oh, meu Deus, gostaria, meu Pai, de poder ter um conhecimento maior do Senhor, a
60 anos ouço acerca de ti, desde a classe Joias de Cristo, Cordeirinhos de Jesus. Ouço de ti, Senhor Deus, há muitos anos. Conheço a tua palavra, já li a tua palavra, estudo a tua palavra. A cada dia ela vai se abrindo mais e mais, vou compreendendo mais e mais, temendo mais e mais o Senhor, crendo mais e mais no Senhor, no seu poder, no Salvador Jesus Cristo, no Espírito Santo, na tua palavra. Creio de todo o meu coração. Mas, Senhor Deus, sei que há pessoas com mais capacidade do que eu neste mundo. Mas aquilo que vi e aquilo que ouvi e estudei, eu anuncio com fé e com certeza de que está escrito na tua palavra. Não tenho vocação para invenção e para mentir, não consigo encenar, não consigo fingir, não consigo ser politicamente correto, sou madeira bruta, sou homem rude, de palavra dura, mas não sou de falsidade, não sou de engano, não sou de mentiras, e o Senhor Deus conhece e sabe as intenções do coração do teu servo. Então, Pai, o desejo do coração desse teu servo é que te conheçam a ti só como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste, e sejam cheios do Espírito Santo, templos do Espírito Santo, testemunhas fiéis do Senhor, salvos, lavados, redimidos, transformados, com vidas no altar do Senhor, na presença do Senhor, vidas que é do Senhor por direito de criação e por direito de redenção. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados de Jesus Cristo, esta oração que Jesus Cristo está fazendo é a mais longa das orações registradas nos evangelhos. E esta é uma oração que Jesus Cristo está fazendo junto aos seus discípulos. Para aqueles que nunca viram Jesus junto com os seus discípulos e orando com os seus discípulos, está aqui a oração intercessória ou a oração sacerdotal de Jesus Cristo, que é em 3 momentos, uma oração ao Pai com 3 propósitos, a saber, do versículo 1 ao versículo 5, a oração sacerdotal, Jesus ora por si mesmo. Do versículo 6 ao versículo 19, o que entramos hoje é na segunda parte da oração tríplice de Jesus Cristo, é a oração pelos seus discípulos. E dos versículos 20 ao 26 é a oração pela igreja, a igreja gloriosa, a igreja onde Cristo é o cabeça. Então nós estudamos de versículo a versículo, de capítulo a capítulo, de forma textual e expositiva, sem pressa alguma, ainda que possa gerar no coração de algumas pessoas uma insatisfação de que é uma palavra que não acaba nunca, e na realidade não é assim, mas nós vamos trabalhando isso, e disse no domingo próximo passado, como quem come piraputanga, como quem come traíra, separando os espinhos, comendo cuidadosamente, porque a palavra de Deus, ela é riqueza, ela tem pérolas, ela é maravilhosa. E se nós temos pressa e olhamos e pensamos alguns textos para tirarmos algumas mensagens que sejam temáticas, nós vamos panoramicamente. Como nós temos
somos pesadão e temos dificuldades, nós procuramos ir mais devagar, porque em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí você pode me dizer: mas você não está liberto ainda, pastor? Se formos olhar para Paulo era bem melhor do que eu, em todos os sentidos. Ele diz que ele era um miserável e que ninguém poderia estar livrando ele, ou ele perguntando: quem me poderá livrar? Porque o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, isso faço. Então sempre há libertação a ser ministrada sobre as nossas vidas. Somos libertos do inferno, somos libertos da condenação, somos salvos, e Deus já nos libertou de vícios dos mais diversos possíveis. Eu que vos falo, e às vezes dou uma enroscada, era quase mudo, era muito gago, e Deus me abençoou e me libertou da gagueira. Deus já me libertou de vários vícios, inclusive o da Coca-Cola. Hoje sou um homem que só tomo água, e só tomo água natural na temperatura ambiente. Consegui me livrar de muitas coisas, mas ainda preciso de ser transformado por Deus, preciso que o Senhor trabalhe mais dentro da minha vida, porque tem muitas coisas dentro da minha vida ainda que precisa passar por libertação. E essas questões, elas são questões muito sérias, porque se conseguir, neste pouco tempo de vida que me resta sobre a face da terra, conseguir estar dentro de, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres de tudo. Então, o desejo deste velho pastor é chegar à estatura de varão perfeito. Quero mais de Cristo quero ter, mais de Cristo quero ser. Então, nós precisamos passar por libertações. Há vícios de linguagem, há costumes da nossa vida que não agradam a Deus, há ações e reações. Então, temperamento controlado pelo Espírito Santo, para que possa dizer em alto e bom som: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. 100% Cristo, 100% palavra, 100% vida no altar de Deus. Preciso melhorar a cada dia. A cada dia tenho uma batalha travada comigo mesmo e batalha travada com o maligno, porque ele, em todos os momentos, ele está jogando os seus dardos para fazer com que nós nos desviemos do seu caminho. Então, amados, estudando a palavra de Deus, na oração tríplice de Jesus Cristo, nós vemos aqui nesta oração que ele faz, intercessória, a oração sacerdotal que ele faz ao Pai, aos seus discípulos, ele traz uma revelação aos seus discípulos e a nós. Qual revelação que Jesus traz? Olha só, no ministério de Jesus Cristo de 3 anos e meio, aproximado às últimas horas do seu ministério, portanto, a poucas horas da sua crucificação, Jesus tem aqui um reconhecimento de que está completa a sua obra na vida daqueles homens. E nós vamos ver, ao decorrer da mensagem, a categoria de pessoas que Jesus escolheu para ser os seus discípulos. A categoria de pessoas que foram escolhidas por Deus antes da fundação do mundo. E a
a divisão que Jesus Cristo mostra aqui na palavra para a compreensão de todos. Olha só, há uma manifestação de Iavé, porque até então todos conheciam a Deus como Iavé. E Jesus Cristo, que é Deus, que está em unidade com Deus, eu e o Pai somos um, como está em 10:30, ele muda isto. Agora, Deus, ele é conhecido como Pai. Então, Jesus faz uma transformação aqui, porque eles compreenderam. Há uma compreensão. E essa compreensão não é que eles entenderam tudo e sabem de tudo e têm noção de que entenderam. Então Jesus Cristo está dizendo: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Que homens eram estes? Os seus discípulos. E aqui estão somente os 11. Judas já tinha recebido as 30 moedas, as coisas já tinham acontecido. Então, amados de Jesus Cristo, Jesus tem aqui contentamento. Posso ver a alegria de Jesus de ver seu ministério cumprido e de uma forma tremenda, porque Jesus tinha certeza de que eles dariam continuidade àquilo que é a anunciação do Evangelho de Jesus Cristo, que agora era missão destes que antes da fundação do mundo foram escolhidos por Deus para fazerem parte do colégio apostólico de Jesus Cristo, mesmo antes de Jesus Cristo chamá-los a vem e segue-me. Então, aqui Jesus diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Então, eram teus, direito de criação. Então, aqui nós podemos ver, então, segue a palavra de Cristo na sua oração ao Pai, e tu nos deste. Então, aquele que é dono dos céus e da terra, do mundo e daqueles que nele habitam, foram entregues a Jesus Cristo para serem ensinados por Cristo, para passarem 3 anos e meio da sua vida em um intensivão e ouvindo e vendo, para que o resultado do ver e ouvir, presenciar, crer. A maior complexidade do homem, da existência do homem, criado por Deus na face da terra, é de crer. Crer de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. O crer tem níveis de crer. Eu creio até, eu posso chegar até, mas aqui o crer é por completo. Então, quando Jesus Cristo diz que Deus os entregou a Ele, e eles receberam a palavra e guardaram a palavra, amados de Jesus Cristo, ó, quão importante é a palavra de Deus na vida do ser humano. A palavra de Deus é para ser lida. A palavra de Deus é para ser guardada, examinada. E esse exame, ele deve ser feito todos os dias da nossa vida,
por toda a nossa vida, mas não de uma maneira intelectual, mas de uma fé objetiva em tirar ensinamentos do Criador para a criatura, que tem valores para a vida pessoal, em todos os níveis da vida, mas principalmente espiritual. Então, tudo aquilo que Jesus ensinou a eles, falou a eles, está guardado dentro deles. Captaram, receberam, valorizaram, creram, entregaram-se deixaram Deus trabalhar em o seu interior. E olha que é uma categoria de gente simples, pescadores, homens rudes, homens inatos, de pouca leitura, homens simples. E havia em Israel doutores da lei, escribas, homens estudiosos, que respeitavam a Deus absolutamente, e ao escrever penas diferentes, vestimentas diferentes, rituais para escreverem o nome Yahvé, e não compreenderam e não criam. Mas estes homens simples que passaram nesse intensivão com Jesus a horas, e posso dizer, a minutos antes da consumação da missão de Jesus, que era a sua glorificação por intermédio da crucificação dele e da sua morte, e de verter o seu sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus viu neles que eles guardaram a tua palavra. Amados de Jesus Cristo, lá no mesmo Salmos 119, 12, está escrito: bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Era o desejo do salmista em aprender de. E, amados de Jesus Cristo, que tremendo privilégio que tiveram os discípulos do próprio Deus, da própria palavra encarnada, ensinando acerca de coisas reais, tais como quem é Deus, o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará. E esse quem é Deus é em essência. E aí podemos usar uma conceituação daquilo que é Deus. E aí nós vamos para a teologia sistemática. Deus é espírito perfeitamente bom, e aí não é definição de Deus, não se define Deus, é uma conceituação aceita na teologia sistemática que Deus é perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas, e é único, santo, eterno e glorioso. E nós vemos dentro disso, no primeiro texto que podemos usar dentro desta conceituação de quem é Deus, João capítulo 4, versículo 24, que daí se desenrolam todas as teologias que em uma grade curricular um estudante de teologia presta exame oral na ordem que eles representam. A definição de Deus é impossível, porque Deus não se pode definir. Deus é espírito, e importa que todos os que o adorem em espírito e em verdade. Porque em espírito e em verdade, conhecimento que gera amor, temor, reverência, submissão, entrega por fé, por confiança. Eu não vejo a Deus,
mas eu, por fé, eu creio em Deus. Então, Jesus Cristo vê aqui que eles creram, tanto que creram que guardaram a palavra no coração, os ensinamentos no coração, e estão prontos para receberem o Espírito Santo de Deus nas suas vidas, lá no Pentecostes, em Atos 2, para se cumprir a profecia de Joel 2, 23 a 28, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ao cumprir-se o dia do Pentecostes. E aí o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que tendes visto e ouvido. Então, é este propósito aqui. Mas quem eram os discípulos? Nós conceituamos aqui, em primeiro lugar, quem é Deus. Quem eram os discípulos? E aí dá para definir, porque o homem é definível. Dá para se definir quem é o Sérgio. Quem é o Sérgio que foi menino, quem é o Sérgio que foi junior, quem é o Sérgio que foi adolescente, quem é o Sérgio que foi jovem, quem é o Sérgio que foi profissional, quem é o Sérgio que foi namorado, marido, pai, evangélico, seminarista, pastor. Então dá para se definir por etapas do nosso viver. Não é uma definição completa, porque isso só por Deus, só Deus conhece o ser humano. E nessa definição traz dentro da nossa categoria de vida as pessoas passarem 60 anos e disser para você, eu te conheço, sem ter estado com você nos últimos 2 anos. E tem pessoas que dizem, eu te conheço, e que me conheceram eu lá aos 6, aos 8, aos 12, aos 15, aos 20, aos 30, e não me conhecem em essência. Então dá para definir por etapas algumas coisas que foram vistas e verificadas por alguém, mas quem conhece mesmo é Deus, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então Deus conhece de fato. Mas nós podemos definir aqui quem eram aqueles homens. E nós chegamos à conclusão de que eram homens comuns, como eu e você. Eram homens imperfeitos, como eu e você. Olha, a nossa imperfeição ela é tão grande, a nossa imperfeição ela é tamanha, que eu que estou te falando e você que está me ouvindo, ainda não chegamos à estatura de varão perfeito. Estamos todos aqui ainda. Então, inatos. E essa parte de desconhecimento aqui não é somente cultural, é em todos os sentidos. Se bem que aqui, se fôssemos trabalhar na profissão que eles tinham de pescadores, embora aprendido na marra e à força por empirismo e prática, e não por vocação, por necessidade, eles eram expert em navegação e em pesca, mas desconheciam acerca de coisas espirituais, desconheciam acerca de tantas coisas que o Senhor passou a ensinar-lhes, e ensinando por intermédio da palavra. É possível alguém aprender a deixar de ser inato, ignorante, ter desconhecimento pela palavra? Sim, porque a Bíblia até receita de bolo dá. Na palavra tem muitas coisas, mas nós temos ciências exatas, nós temos aí ciências humanas, e que dá para estudar, e dá mas para aprender acerca de Deus é na palavra de Deus. E os discípulos aprenderam com Deus a palavra de Deus, no Deus da palavra, no Logos, em Jesus. Então, estes homens, eles passaram a conhecer a Jesus pessoalmente. Passaram a estar com Jesus diariamente. Conviveram com Jesus.
não só ouviram de Jesus, mas conviveram com Jesus. E Jesus era mestre dos mestres, era Rabone. Então Jesus tinha uma didática celestial e gloriosa, porque Jesus é que criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e sabia como ensinar aos homens. E ele ensina estes homens que ninguém dava valor algum, gastou tempo com eles, e eles não foram escolhidos ali, não. Vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E essa escolha dos discípulos aqui é lá na eternidade passada, na presciência de Cristo, na onisciência de Cristo e de Deus, sem interferir. Olha o poder de Deus aqui. Mesmo sendo chamados antes da fundação do mundo e escolhidos antes da fundação do mundo, Deus não mexeu no direito de livre arbítrio que eles tinham. Vão ser os meus discípulos, mas continuam tendo vontade própria de escolha, de fazer, de não fazer, de seguir ou não seguir, de ouvir ou não ouvir, de aprender ou não aprender, de crer ou de não crer. Livre-arbítrio é uma dádiva de Deus ao homem de escolher a sua eternidade com Deus e sem Deus. Escolher aprender de Jesus ou não aprender de Jesus. É um direito de escolha sua. Então, na eternidade passada, na escolha da presciência de Deus daqueles homens, para serem ensinados na plenitude dos tempos, homens inatos, homens rudes, homens comuns, era possível eles aprenderem de Deus para crerem em Deus e testemunharem acerca de Deus, porque estavam conhecendo a Deus agora de uma outra forma, conhecendo a Deus como um Pai amoroso, como um Pai misericordioso, cuja aquilo que o judaísmo não conheciam, mas que, segundo o relato da palavra de Deus, pertencem a Deus por direito de criação. Então, amados de Jesus Cristo, Jesus é como se fez carne, e quando ele exerce o seu ministério glorioso e passa a ensinar a cada um, ele transmite a estes seus alunos, a estes seus discípulos, tudo aquilo que Deus disse a Jesus. E Jesus nem acrescentou e nem diminuiu. Por isso que a palavra, ela diz assim: pregues a palavra, instas a tempo e fora de tempo. Então, se estão aceitando ou não estão aceitando, este instes insista na palavra, porque a palavra tem resultado glorioso. Jesus Cristo insistiu, eles creram e guardaram. As multidões eram grandes, mas ali tem 11 pessoas que creram e que guardaram e que estavam dispostos a morrerem por Cristo. As multidões, elas fogem. Nós podemos ver que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Seja um escolhido de Deus, porque ouve a Deus, crê em Deus, obedece a Deus e vivem para o louvor da glória de Deus. É importante estas questões, ainda que pareça que não dá resultado,
ainda que pareça que você esteja malhando martelo em pedra-ferro. A palavra é o martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a pedra. Agora, neste divisor na história entre o judaísmo, aquela classe religiosa de sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, escribas, fariseus, saduceus, essênios, que não conheciam a Deus como aqueles homens rudes, inatos, simples, conheciam. Aqui, na história da palavra de Deus, na plenitude dos tempos, 11 homens conhecem a Jesus, amam a Jesus, creem em Jesus e guardam no coração a palavra, o ensino. A importância de você guardar o ensino de Jesus Cristo na sua vida. Olha só o que Jesus testemunha acerca deles na oração sacerdotal ao Pai. Jesus está falando com Deus, não é comigo e não é com você e não é com os discípulos, mas é dos discípulos para Deus. Ao atestado que Jesus Cristo dá aqui na sua oração. Agora, já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Sabem qual é o ministério de Jesus Cristo. Sabe que Jesus Cristo, ele veio aqui para obedecer a Deus, que não é nada que Jesus Cristo ensinou que não tenha sido falado por Deus, ponto a ponto. Por isso a importância de se pregar a palavra, vale o que está escrito. No versículo 8, porque lhes dei as palavras que tu me deste. Então a palavra de Deus que querem mudar agora para incluir na parte inclusiva, neste pós-modernismo, sodomitas, pecadores, porque dizem que isso aqui é coisa do passado, que é letra morta. Não. Aquilo que Jesus disse, é Deus quem disse, para Jesus dizer para todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas que tenha a vida eterna. E eles a receberam. Amados de Jesus Cristo, nós pregamos a palavra a tempo e fora de tempo, para aqueles que creem e para aqueles que não creem. Mas para os que creem, é o poder de Deus. Para aqueles que não creem, é julgamento. Então, se eu estou falando aqui, e a minha audiência, ela é de uma pessoa, essa uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Você é um privilegiado. E se você ouvir a palavra e crer, e guardar no seu coração, você é tremendo, porque é a palavra de Deus em você. Homem comum, rude, inato, e que pode ser transformado pelo poder de Deus e ser usado por Deus, ainda que tenham pessoas com valores muito maiores do que você, mas se Deus usou uma mula, pode usar você. Olha só, porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles a receberam. Receba a palavra de Deus agora em nome de Jesus Cristo. É importante receber a palavra, porque quem recebe a palavra, recebe o Deus da palavra, e Jesus é a palavra. E tem conhecido que saí de ti, origem, a encarnação de Cristo, deixou a sua glória, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Vimos lá em Filipenses 2, de 5 em diante, de 5 a 11, no domingo próximo passado, quem era Jesus. É importante conhecer a Jesus. Agora, aqui está a definição, o porquê eram pessoas especiais, ou se tornaram pessoas especiais. Porque ouviram a palavra? Porque guardaram a palavra? Não, porque creram. E é isso que Paulo e Silas falam ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É com o coração que se crê. Essas questões são muito importantes. Aqui é um detalhamento do crente, do que se tem que fazer para ter a Jesus: receber, guardar a palavra, crer na palavra e saber qual é a origem, quem está dizendo. Então, eles creem que Jesus é o Cristo. Em sua missão gloriosa, Jesus falou aos seus discípulos tudo o que o Pai lhe havia falado. Não acrescentou nada e não deixou de dizer nada, nem acrescentou e nem diminuiu. O que o Pai disse, Jesus repete. As mesmas palavras que o Pai falou. Não criou adjetivos, não. O que Deus disse, Jesus está falando. Não porque ele é um boneco de repetição, mas é porque a palavra do Pai tem poder de salvar, porque ele é dono do mundo. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é curios. Absolutismo. Então, se Jesus ele não transgride, quem sou eu de ler a palavra aqui e dar outro sentido nela? Vale o que está escrito, goste ou não, vale o que está escrito, creia ou não, é palavra de Deus. E essas questões elas são poderosas, porque se eu creio, eu recebo, eu guardo e sou agraciado. Agraciado com o quê? Com casa, carro? Não. Com meu nome escrito no livro da vida, salvação e vida eterna, porque foi para isso que Jesus Cristo veio. E hoje o pessoal aí está dando casa, carro, tem gente com muito dinheiro nesse evangelho da prosperidade. Eu prefiro continuar pobre e morrer pobre, mas mesmo sendo pobre, enriquecer a muitos, começando pela palavra de Deus, ainda que seja odiado, porque Cristo foi, ainda que seja perseguido, porque Cristo foi, mas é a palavra, doa a quem doer, goste ou não, está escrito, não dá para mudar, e não tem quem mude, é o que está escrito. Pastor, isso é fundamentalismo bíblico, teológico, santo, eterno, glorioso, transformador, vivificador, santificador. Os amados de Jesus Cristo se entenderam. Eu posso aqui ter minhas dúvidas, mas não nos é dito se entenderam ou não. O fato é que guardaram. E se guardaram, se escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, já é de grande valia. Mas guardaram, isto é, creram. Se guarda tesouros, e eles guardaram os ensinos de Jesus, os ricos ensinos de Jesus. Guarde a palavra de Jesus, porque são ensinos gloriosos, ricos, santos e eternos. Oh, amados de Jesus Cristo, ainda que os outros difiram em número, gênero e grau, e tenham um grande
número de adeptos, e a gente não tenha tanta gente assim, o conceito da mente de Cristo, eles receberam na integralidade, porque Cristo entregou a eles porque via neles que eles criam em Jesus Cristo e que eles valorizavam a Cristo e a sua palavra. Não fazia ouvido de mercador, entra por um ouvido e sai por outro, ou aqui para aqui, 40 centímetros, errou o céu por 40 centímetros. Não é que eu estou aqui que eu vou me benzer, não, né? Só estou dizendo a distância. Então, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, entrega o teu caminho ao Senhor, guarda a palavra do Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo. Amados de Jesus Cristo, foram agraciados por Jesus com conhecimento. Eu quero louvar a Deus porque eu fui aprendendo de Deus na palavra de Deus, ouvindo de Deus, conhecendo as Escrituras e discernindo, e aí o discernimento é dom do Espírito Santo, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Eu sou um agraciado, e que pela fé eu creio, e que pela fé tu crês, agraciados por Jesus com o conhecimento da revelação de Deus em Cristo, revelando Deus, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, o seu favor e a salvação. Então, eles entenderam a missão de Jesus Cristo, que por amor, por amar, como está lá no texto áureo da palavra de Deus, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Eles entenderam a dádiva suprema de Deus, o presente de Deus, e eles receberam e guardaram Jesus dentro do seu coração. É aquele texto de 3:20 de Apocalipse: estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, conhecer de quem é a voz, que Jesus pode fazer quando entrar dentro da minha vida, dentro da minha casa, vai transformar o meu ser, vai me agraciar com vida eterna, com salvação, e vai me deixar paz, a paz que excede todo o entendimento. Então eles entenderam a missão de Jesus Cristo para eles e para a humanidade, tanto é que eles vão dizer lá na frente: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Louvado seja Deus. Todas as quartas-feiras nós temos aqui na igreja culto de oração, e nós nunca oramos aqui e as pessoas nunca veem. Então sempre pode ser que você ou alguém que está me assistindo agora diz: mas que culto de oração é esse? Que é só o pastor que ora, que é só o pastor que fala, entra culto e sai culto, é só o pastor falando. A ceia, nós praticamos a ceia ao segundo domingo de cada mês. Nesse mês vai ser no terceiro domingo. Tem um irmão que se batizou há pouco e ele trabalha o segundo e o quarto domingo nesse mês, e ele sempre trabalha segundo e quarto. O primeiro domingo ele dá o segundo e quarto. O primeiro domingo ele estava na igreja e o terceiro domingo está na igreja. Então, neste mês de dezembro, nós praticaremos a ceia do Senhor no terceiro domingo. E vamos ver se o Alex acerta lá o vídeo para que vocês vejam como nós ceiamos. E hoje nós vamos orar aqui, são 3 pessoas, eu já gostaria de voluntariamente que 3 pessoas viessem aqui para estar orando, porque nós oramos sim, nós somos uma igreja que ora. Essa igreja existe por causa da oração e do poder de Deus na nossa vida. Somos uma igreja de periferia, somos uma igreja simples, mas de um Deus tremendo e maravilhoso. Então 3 pessoas vão vir aqui para estar orando agora. Sempre nós
reservamos um tempo, o pastor prega, e aí encerra, e aí a gente dá continuidade à oração. E hoje me veio lá no coração para que os irmãos viessem à frente para orar um de cada vez, mantendo o distanciamento. O pastor vai sair lá da tela, o irmão Sebastião já está vindo, mais um irmão, uma irmã que queira, venha à frente, por favor, e um orando após o outro. E agradecer a Deus. A oração hoje é de agradecimento a Deus por mais um ano na casa de Deus, com o povo de Deus, aprendendo da palavra de Deus. Faltam mais 2 pessoas. Vou estar pedindo para que as pessoas venham. Irmão Pedro vem vindo, uma mulher. Quer vir, Socorro? Não. Ludmila, por favor, depois do irmão Pedro. Então são 3 orações. Os irmãos podem vir e orar. Você, se tiver algum pedido de oração, pode ligar para o pastor. O pastor ora por gente todo dia. Hoje mesmo orei para um rapaz que está com Covid lá no Maranhão. Não sei quem é, mas eu sei que o meu Deus pode mudar todas as coisas. Ele opera milagres. Então, o irmão Sebastião, depois o irmão Pedro e por último a irmã Ludmila. Tira a máscara para ser conhecido. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, graças te rendemos, Senhor, porque o Senhor Deus é bom, e tuas misericórdias não têm fim. Obrigado, Pai, por a tua palavra nessa noite, Pai Santo, que é viva e eficaz, Pai amado. Obrigado porque o Senhor Deus falou com nós nessa noite, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque grandes coisas o Senhor Deus tem feito em nossas vidas, em nossa família, Pai. Todos. Ó Pai querido, continue, Senhor Deus, a abençoar o seu servo, o pastor, Pai, e falando ao coração dele, Pai Santo, e trazendo a mensagem do Evangelho, Pai Santo. Ó Pai querido, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Perdoe, Senhor Deus, os meus pecados, Pai, para que eu possa continuar na tua presença, Senhor Deus. Amém. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe, Pai, a tua igreja. Abençoe, Senhor Deus, o povo espalhado pela face da terra, Pai. Abençoe o nosso país, o nosso presidente, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, os nossos governantes, Pai. Tenha misericórdia daqueles que estão desempregados, Senhor Deus. Dê emprego, Senhor Deus, a esse povo, Pai Santo. Ó Pai querido, dê saúde àqueles que estão acamados, Senhor Deus. Amém. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Ilumine nossos passos, nossos caminhos, Senhor Deus. Não deixe, Pai, que nós olhem para a esquerda e nem para a direita, amém, sim para o alvo, que é o Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Pai Santo, por essa noite, Senhor Deus. O Senhor tem colocado o desejo no meu coração de vir buscar o Senhor nesta noite. Amém, Pai Santo. Obrigado pela minha família. Obrigado pela vida dos meus irmãos em Cristo Jesus. Amém. Continue a derramar da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia, do seu favor sobre nós, Pai amado. Todos somos carentes e necessitados do Senhor, Pai Santo. Precisamos cada vez mais do Senhor em nossas vidas, Pai. Eu só tenho que te louvar e te exaltar na beleza da tua santidade, porque só o Senhor é Deus. Obrigado por tudo que tem feito em nosso meio. Eu oro agradecido que sou com o perdão de meus pecados em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão, é só se centralizar, ver você lá no vídeo e orar. Senhor Deus, meu Pai, eu sou grato a Ti, Pai. Sou grato ao Senhor, porque o Senhor, Pai, perdoa nossos pecados. Amém. Sou grato ao Senhor pela vida, meu Pai. Sou grato pela igreja, pela palavra que veio em nossa direção, meu Pai, para que eu possa aprender mais um pouco de Ti, Pai. Aleluia. Também te peço perdão, meu Pai,
meus pecados, porque eu peco a cada momento, a cada segundo da minha vida. Mas eu tenho o Senhor, meu Pai, para que eu possa perdoar todos os meus pecados. Amém. Sou grato a Ti, Pai, pela minha família. Oh, Deus. Porque o Senhor sempre nos protege, meu Pai, e dá direção, meu Pai. Eu sei que eu pego, sou pecador, meu Pai. Mas eu tenho o Senhor para que perdoe meus pecados. Oh, Deus. Sou grato a Ti pela palavra, Pai, que vem em nossa direção e guarda no nosso coração, meu Pai. Amém. Sou grato a Ti pela igreja, pelos irmãos em Cristo. E aqueles também, meu Pai, que pedem ao Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada um deles. Em nome de Jesus. Assim como o Senhor me perdoou. E hoje estou aqui, Pai, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que perdoa, Amém. que cuida de cada um de nós. Amém. Sou grato a Ti, Pai, mais uma vez. E oro Teu santo e eterno nome. Em nome de Jesus, amém. 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 Senhor Deus, ó Pai querido, eu quero nessa hora, Pai, te agradecer porque mais uma vez eu estou falando contigo pelo dom da vida que o Senhor Deus tem me dado, não só a mim, mas meus irmãos que estão aqui nesta noite, Pai eterno. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. Também agradeço, Senhor Deus, pela mensagem, Senhor Deus, desta noite. Eu tinha lido esse texto, Senhor Deus, mas não tinha lido com tanta precisão como foi ensinado nessa noite, Pai, essa oração sacerdotal de Jesus. Então é motivo, Senhor Deus, de aprendizado, Senhor Deus, e guardar, Senhor Deus, no meu coração, Pai. Eu quero ainda, Senhor Deus, estender a minha oração, Pai eterno, por aqueles que nos ouvem, nos assistem, Pai Santo, por alguma dificuldade que possa estar enfrentando, Pai querido, por alguma tribulação, Senhor Deus, por um coração, Senhor Deus, que está triste, Pai Santo. Eu não conheço, mas Tu conheces, Senhor Deus, e que o Senhor Deus possa estar derramando a Sua graça e a Sua paz, a Sua misericórdia e a Sua compaixão, Senhor Deus, para tantas pessoas, Senhor Deus, que estão necessitadas nessa hora, Pai. O mundo, Senhor Deus, está atravessando por tantos tristeza, por tantos perigos, Pai eterno, mas existe um Deus que conhece, existe um Deus que aplana os caminhos. É só buscar o Senhor, Pai. É só abrir os seus corações, entender e crer como foi falado nessa noite, Pai. Quero também te agradecer, Senhor Deus, porque os meus pecados são lavados, purificados, limpos, porque o Senhor Deus enviou seu único Filho, Jesus. E esse Filho Jesus morreu na cruz do Calvário. E esse Filho Jesus verteu todo o seu sangue em prol da minha vida, Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor Deus, de ter esse acesso, Senhor Deus, a Ti, Pai. E eu sei que o Senhor Deus está comigo nesta hora, está conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado do Senhor, pelos livramentos que o Senhor Deus tem nos dado, Senhor Deus, por ter guardado a minha vida até nesse instante, Pai eterno. Muito obrigado por ter trazido nós aqui na Tua casa de oração e também, Senhor Deus, há um propósito que o Senhor Deus nos leva, Senhor Deus, para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. Estendo ainda a minha oração pelo Teu servo, Senhor Deus, que tem trazido, Senhor Deus, de versículo a versículo, a Tua palavra, Senhor Deus, o Teu ensino, que é vivo e eficaz, Pai, para as nossas vidas, para a transformação de vidas, como um dia transformou a minha vida, Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus, pois, possa abençoar vocês em nome de Jesus Cristo e guardá-los para o louvor da sua glória. Quero deixar registrado aqui neste culto de hoje a minha alegria e tristeza. Tristeza por
perder um amigo que faleceu hoje às 3 horas da manhã, Jairo Lacerda, um amigo muito especial, esposo da Raquel, e Deus o recolheu neste dia. Raquel, que Deus console, conforte o seu coração, lhe dê força, que você possa ser consolada neste momento pelo Senhor. Que Deus abençoe filhos e filhas, porque vocês tiveram o privilégio de viver com uma pessoa de Deus. E a família é de Deus, uma família bonita, especial. Que Deus abençoe e console vocês. A alegria por saber que o Jairo Lacerda está com Cristo. Não que eu estou colocando ele nos braços de Cristo na intenção da minha alma, mas é no que ele cria, era a quem servia, e há uma promessa dele. Quero agradecer a todos, em nome de Jesus Cristo, por terem estado aqui. Eu quero pedir, em nome de Jesus Cristo, que compartilhem esta mensagem, porque é uma mensagem de salvação e de vida eterna. Você também pode ver esta mensagem no YouTube. Sempre pedia para vocês estarem vendo a Igreja Batista em Parque dos Camargos, mas o endereço certo é o numeral 7 IBPC, simplesmente YouTube 7 IBPC. E creio que mais tarde, mais tardar amanhã cedo, está no YouTube, e mais tarde também estará também na nossa rádio web, www.radio7ibpc.com. Tenham todos vocês uma boa noite, uma boa semana, e que as boas, eternas e gloriosas mãos de Deus os sustente, os guarde, os livre e pelejem por ti, para que sejas mais do que vencedor. A todos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Até domingo pela manhã, se Deus permitir. Deus abençoe.